quero falar sobre meio ambiente. Está cada vez mais comum falarmos sobre a economia circular. Esse é um modelo econômico que busca minimizar resíduos e reutilizar materiais, mantendo eles em ciclos de produção, consumo e recuperação. Isso vai na contramão do modelo linear que conhecemos de usar e descartar. Um exemplo disso é o projeto que promove a economia circular. Um exemplo de projeto é o Tampinha Legal, que recolhe tampas plásticas e direciona para a reciclagem. A gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho agora, conversando ao vivo com a Simara Souza, que é gerente do Instituto Sustemplast. Está conectada aqui comigo? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Vilker. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo teu programa. Eu que agradeço pela presença aqui, ainda mais para falar sobre um tema tão fundamental, Um tema que a gente, inclusive, sempre traz em pauta aqui no nosso Santo Café, porque é, entre outras coisas, pauta da Igreja Católica. Quero entender um pouco mais sobre o projeto de vocês. O material que é recolhido, ele é transformado, melhor dizendo, em que tipo de produto, hein? Que legal. Muito obrigada pela introdução a respeito da economia circular, muito pontual ela. O Tampinha Legal, ele é o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular, de iniciativa da indústria de transformação de plásticos da América Latina. Todos os plásticos são recicláveis. 100% dos plásticos são recicláveis. Não importa se é uma embalagem de bolachinha, de biscoito, de feijão, ou se é a carcaça de um liquidificador ou de um computador. Tudo que é de plástico retorna para a indústria e se transforma em novos artefatos plásticos. Então, no Tampinha Legal, as tampas plásticas, elas podem se transformar novamente em baldes e bacias, escovas e vassouras, prendedores de roupa, banco de praça, piso vinílico, uma infinidade de outros artefatos plásticos que podem ser produzidos com aquele plástico que nós já utilizamos. Então, o Tampinha Legal se tornou o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular, porque ele ensina de uma maneira lúdica, fácil, simples, motivadora, com o mote da solidariedade, não é? Como nós devemos destinar adequadamente os nossos resíduos plásticos pós-consumo. Os resíduos plásticos da indústria, eles são chamados de aparas e eles já têm o seu destino e a sua regulamentação específica há muitos anos. O que ocorre com os materiais plásticos que nós encontramos desperdiçados é que uma grande parte da população não sabe, não tem conhecimento do grande valor que o material plástico representa para nós mesmos. Não sabe que os materiais plásticos precisam retornar para a indústria. Como eles não têm pernas, asas ou nadadeiras, eles precisam retornar para a indústria através das nossas mãos, porque os únicos seres vivos capazes de poluir são os seres humanos. Então, a economia circular, ela é um modelo de negócio inspirada na natureza e que os seres humanos faziam até bem pouco tempo atrás. Até bem pouco tempo atrás, nós reutilizávamos o óleo de cozinha para produzir sabão, por exemplo, reutilizávamos as nossas roupas e sapatos para os nossos sobrinhos, netos, primos que vinham depois da gente, cadernos, livros, enfim. Então, a economia circular, ela subentende, ela insere a reciclagem, mas ela não é apenas a reciclagem. A economia circular é a reutilização, é o reaproveitamento, é o reparo, que era o que os nossos pais, os nossos avós faziam no passado. Reparavam as roupas, reparavam os equipamentos para que tivessem uma maior vida útil. Então, o Tampinha Legal, ele apresenta uma forma de economia circular, a economia circular na prática, onde todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Mostramos de uma maneira tão simples, tão elementar, uma criança de 3 anos, 4 anos de idade,
ou uma pessoa de mais de 90 anos de idade consegue fazer. Não importa a sua classe social, o seu nível de instrução, a sua faixa etária. Todo mundo consegue recolher sua tampa plástica, não importa o tamanho da tampa plástica, o modelo ou a cor. Se é tampa, se é de plástico, é a tampinha legal. Então, pode ser a tampa do pote de sorvete, a tampa da margarina, pode ser a tampa do amaciante ou da caneta. Pode ser a tampa do creme dental, da pomada, não importa o tamanho da tampa, não importa o modelo da tampa ou a cor da tampa. As tampas são recolhidas por nós, sociedade, destinadas nos pontos de coleta do Tampinha Legal. São mais de 3.200 pontos de coleta hoje cadastrados, que podem ser consultados no site do Tampinha Legal, tampinhalegal.com.br, ou no aplicativo. Nós destinamos lá nos pontos de coleta. Os pontos de coleta estão sob a tutela das entidades assistenciais do terceiro setor que participam do Tampinha Legal. As entidades assistenciais, elas precisam ser cadastradas no Tampinha Legal, precisam atender as questões de compliance, ter uma documentação específica, dar as devolutivas necessárias ao programa. Pode falar. Esse material todo, depois que ele é recolhido, ele é transformado em quê? Quais são as etapas para tirar esse material que seria lixo e colocar ele de volta em circulação ali como um novo produto? Isso, então elas recolhem essas tampas lá nos pontos de coleta. As tampas, então, são segregadas por cores. Ali no vídeo a gente viu aqueles sacos de batata e de cebola. As tampas estão segregadas por cores. As cores são importantes no processo de reciclagem da grande maioria dos materiais, não só dos materiais plásticos, tá? Então, isso valoriza o material. Então, as tampas, uma tampa vermelha, por exemplo, pode se transformar numa escova vermelha, a tampa verde num balde verde, a tampa rosa numa vassoura rosa, a tampa amarela num prendedor de roupas amarelo, enfim, é uma infinidade de artefatos plásticos que podem ser transformados, produzidos com essa matéria-prima secundária pós-consumo. É muito fácil, a tampa ela é moída, vamos fazer uma linguagem bem didática. O processo de extrusão na indústria se chama a moagem, consiste, na moagem desse material. O material todo é moído, ele é derretido para uniformizar a cor. Porque se, por exemplo, nós temos tampas verdes, como essa que a gente está vendo ali, tem a verde mais clara e a verde mais escura. Amarelo mais claro, amarelo mais escuro. O azul da mesma forma. Então, nós vamos moer, então ele vai ser derretido para uniformizar a cor. Então, o processo, esse derretimento faz uns fios compridos, como se fossem grandes espaguetes, que depois são fracionados. São partidos em pequenas partículas, como se fossem as bolinhas do sagu, da tapioca, tá? Aquela bolinha, essa bolinha, então, todas elas têm a mesma cor, mesmo tom de cor, está uniforme, e pode, então, entrar para a máquina para a produção de um novo artefato plástico. É assim que é feito o processo de reciclagem do plástico, que consome muito baixa energia e água no processo de reciclagem. É por isso que o material plástico é o material mais sustentável já criado pelo ser humano. Então, existe uma confusão muito grande relacionada à sustentabilidade, à biodegradabilidade e à origem do material. Se o material ele é um material de origem renovável e não renovável. Como o material plástico ele é de uma origem não renovável, não se associa a ele a sustentabilidade do material. Mas isso é um grande equívoco, certo. Porque a análise de ciclo de vida do material, que é a análise onde apresenta o quanto que o material consome de água e energia. E lembrem-se, para qualquer ser vivo neste planeta sobreviver, precisa de água e energia.
e nós não podemos impactar a pegada hídrica e nem energética. Então, para nós derretermos o material plástico, qualquer um consegue derreter o material plástico em casa. Com pouca energia, com pouco calor, ele derrete, diferentemente de outros materiais. Por isso, então, a economia circular do material plástico, ela é tão sustentável, ela apresenta tantas soluções para a nossa vida moderna. Certo. Eu estou com o site de vocês aberto aqui e eu estou vendo que vocês já recolheram, já coletaram mais de 600 milhões de tampinhas, né? Quem faz esse recolhimento, quem são os voluntários e quem pode colaborar com esse projeto? Todos podem colaborar, basta querer. Não importa a idade, não importa a classe social ou o nível de instrução. Se você tem solidariedade, se você compreende que a sua tampa plástica pode ajudar alguém, uma pessoa ou um animal, as tampas plásticas, elas se transformam em alimento humano ou animal, tratamento de saúde humana ou animal, próteses, a aquisição de medicamentos para as pessoas, custeio de tratamento de saúde. Nós, com essas mais de 600 milhões, quase 600 milhões de tampas plásticas, já conseguimos alcançar, contribuir com mais de 3 milhões de reais que foram destinadas para as entidades assistenciais do terceiro setor. Com esses valores, elas podem consertar um telhado estragado, comprar uma cadeira de rodas, comprar fralda geriátrica, um ar-condicionado para um asilo. Elas têm liberdade na aplicação desses recursos. Então, as tampas plásticas, elas necessitam retornar para a indústria, como a gente explicou há pouco, no processo de economia circular, mas também com o mote da solidariedade. Nós sabemos que nós estamos contribuindo com mais pessoas, com mais seres vivos para um planeta melhor, para uma melhor qualidade de vida. Não só com os recursos que nós conseguimos alcançar para essas instituições que não pagam nada para participar do Tampinha Legal. Como o Tampinha Legal é de origem de iniciativa privada, as instituições, elas não são oneradas com nenhuma taxa de inscrição, manutenção ou mensalidade. Se você é de instituição, de entidade assistencial do terceiro setor, você pode cadastrar a sua entidade assistencial no site do Tampinha Legal, em entidade assistencial, cadastre a sua. Se você é empresa privada, você pode cadastrar a sua empresa para participar conosco como patrocinador, mantenedor, que são os que nos mantêm, ou como apoiadores do programa, para que o programa, então, se alastre ainda mais pelo país, para que a gente tenha uma melhor gestão de resíduos associada a uma melhor gestão de recursos. E desta maneira nós, então, conseguimos ter uma melhor qualidade de vida para a nossa nação. E eu acho interessante isso que você está dizendo, porque muita gente acredita que esse cuidado com o meio ambiente, essa questão de estar preocupado com relação à preservação, isso tudo é inimigo do negócio, né? Inimigo do lucro. E é o contrário, né? Dá para fazer dinheiro com isso. É também um negócio, né? É um negócio. É um negócio no Tampinha Legal, é um programa ganha-ganha, onde todos ganham. A entidade assistencial ganha, ela recebe os recursos. Estamos com um probleminha de conexão ali com a Cimara, mas dá para a gente entender, né, que é um projeto que é sustentável, consegue se pagar e consegue gerar lucro para pessoas que estão precisando, entidades e organizações do terceiro setor, que são organizações que muitas vezes sofrem com a falta de recursos, e um projeto como esse faz toda a diferença para ajudar na sustentabilidade, né? Como ela mencionou, de asilos, de instituições de educação, vários outros que são apoiados por esse tipo de projeto. Estamos então com esse problema na conexão. Se a gente conseguir retomar esse contato lá com a Cimara, a gente continua esse nosso bate-papo. Já conseguimos? Vamos voltar a falar com ela aqui então? Será que ela me ouve? Vamos colocar ela no ar aqui? Sim, estou escutando.
Estou Tudo ouvindo. certo. Tá me ouvindo direitinho, né? Vou pedir para você concluir, tá bom? Bom, enfim, o Tampinha Legal, ele apresenta dessa maneira muito simples, muito fácil, motivadora. Qualquer pessoa compreende o nosso objetivo, não é? No Tampinha Legal, as entidades assistenciais não pagam para participar, não é? As pessoas não pagam para participar também. Nós não precisamos usar a nossa carteira para participar do Tampinha Legal. Nós precisamos nos lembrar que nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos capazes de poluir. Nós precisamos minimizar o impacto ambiental causado pela nossa existência neste planeta. Desde o nosso nascimento até o nosso último dia de vida, os seres humanos poluem. E para que nós contribuamos para a economia circular, para o meio ambiente, no qual nós estamos inseridos, nós precisamos minimizar o impacto ambiental causado pela nossa existência. E todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Ele é um primeiro passo de economia circular na prática. Todos podem ajudar um pouquinho. Junte-se a nós, junte Tampinhas. Muito obrigada, aí. Wilker. Todo mundo pode ajudar. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. Parabéns pelo programa mais uma vez, querido. Abraço. Tchau, tchau. É isso, gente. Todo mundo é responsável, todo mundo pode fazer a diferença e você não precisa ir longe para fazer a diferença não, viu? Aí na sua casa mesmo, separando o seu lixo, separando o que é de plástico, juntando as tampinhas, você já vai com certeza colaborar para a preservação do nosso meio ambiente.